pessoal, tudo bom? Professor Ricardo passando só para avisar que a nossa aula já vai começar, hein? Pegue lápis, papel, façam suas anotações e bons estudos. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ricardo. Na nossa última aula, vocês viram um vídeo que falava sobre sistemas de equações e princípio fundamental da contagem. Na aula de hoje, nós iremos iniciar o nosso segundo bimestre. E na aula de hoje, nós iremos falar sobre produtos notáveis. Mas o que são produtos notáveis? Produtos notáveis são multiplicações em que os fatores são polinômios, onde utilizaremos regras para facilitar o cálculo. São formas de simplificar uma expressão algébrica. Tente resolver as potências a seguir mentalmente. Anote aí o resultado que você conseguir e compara com o que tiver no vídeo até o final, tá? Então, vamos lá. Dentro dos produtos notáveis, tem alguns que são mais importantes e nós veremos três tipos. Nós veremos os produtos notáveis sendo o quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos e produto da soma pela diferença de dois termos. Vamos ver um a um e ver como é que eles se encontram, como aparecem e como funciona. Tá? Então vamos aqui ao primeiro, quadrado da soma de dois termos. O que é esse quadrado da soma de dois termos? Será denominado quadrado da soma de dois termos quando dois números somados se elevarem ao quadrado. Como assim? Aqui eu tenho dois números somados, dois números A e B, A mais B, e essa soma se elevou ao quadrado, dentro dos parênteses, tá? Então, isso aqui é o quadrado da soma de dois termos. Vamos dar outro exemplo aqui. Eu tenho dois termos. Quem são esses termos aqui? Meu primeiro termo, 2x. O meu segundo termo, y. Então, aqui, a soma de dois termos, 2x mais y, elevada ao quadrado. Então, isso aqui é o quadrado da soma de dois termos. X mais 1, dois termos diferentes. X mais 1. Primeiro termo, segundo termo. Dentro dos parênteses, O elevado ao quadrado. Mais 1, Y mais 7. Dentro dos parênteses, elevado ao quadrado. Então, é uma soma em que eu vou elevar ao quadrado. Tá? E para resolver um produto notável, eu vou sempre utilizar uma regra. Ao invés de fazer uma multiplicação que você tente aí, nós vamos usar a seguinte regra. Quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Primeiro a gente tem que entender o que é primeiro termo e o que é segundo termo. Eu tenho aqui essa minha primeira expressão. A mais B elevado ao quadrado. Então aqui, ó, esse aqui vai ser o meu primeiro termo. A vai ser o meu primeiro termo. E esse aqui, B, vai ser o meu segundo termo. Esse aqui vai ser o segundo termo. Então vou utilizar a regra aqui, ó. Quadrado do primeiro termo. Quem é o meu primeiro termo? A, né? Então, quadrado do primeiro termo. Ao quadrado. Mais. Então, aqui, ó. Mais. Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, ó. Quem é o primeiro termo? A. Quem é o segundo termo? B. Mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo.
mais, então aqui ó, mais o quadrado do segundo termo. Segundo termo aqui ó, é b. Então o quadrado do segundo termo é b ao quadrado. Repita essa parte aqui se você precisar mais vezes, tá? Tente identificar quem é primeiro termo e quem é segundo termo. Vai facilitar para você. Vamos adiantar aqui. Vamos prosseguir. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqueles mesmos números que estavam ali atrás. A regra eu vou repetir aqui. Então aqui ó, a mais b ao quadrado, que foi feito lá atrás, ó. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Vamos ver os outros. 2x mais y. Vamos ver aqui quem é quem. 2x ele vai ser o primeiro termo. Vai ser o meu primeiro termo. E o y vai ser o meu segundo termo. Eu não consigo escrever direito aí, mas tudo bem. Isso aí vai ser o meu segundo termo. Então vamos lá para a regra. Quadrado do primeiro termo. Meu primeiro termo é 2x, né? Então aqui ó, eu vou ter 2x ao quadrado. Então aqui ó, primeiro termo 2x, eu vou ter 2x elevado ao quadrado. É importante estar dentro dos parênteses, tá? Continuando a regra. Quadrado do primeiro termo mais, olha o mais bem aqui, ó, ele é da regra. 2 vezes o primeiro termo. Então aqui ó, 2 vezes, quem é o primeiro termo? 2x. Vezes o segundo termo. Então aqui quem é o segundo termo? Ó? Y. Então tá aqui, ó, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? Y. Então y ao quadrado. Aqui eu não coloquei parênteses porque a letra está sozinha. Y. Apenas y. E agora? Resolve cada uma das continhas aqui, ó. 2x elevado ao quadrado dá o quê? Dá 4x ao quadrado. Faz aí a multiplicação. 2x vezes 2x. 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Pode fazer um papelzinho aí para acompanhar o raciocínio, tá? Mais 2 vezes 2x. 4x vezes y. 4xy. Mais y ao quadrado, que apenas repetiu, tá? O próximo, x mais 1 elevado ao quadrado. Vamos ver quem é primeiro termo e quem é segundo termo. O x aqui ó, vai ser o meu primeiro termo. E o 1 aqui vai ser o segundo termo. Então vamos ver aqui utilizando a regra. Como é que vai ficar? Vamos lá. Quadrado do primeiro termo. Meu primeiro termo não é x? Então é x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo. X vezes o segundo termo. 1. Mais quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? 1. Então 1 ao quadrado. Resolve o que tiver para resolver. X ao quadrado. Repete. Mais 2 vezes x vezes 1. 2 vezes x, 2x vezes 1, 2x. Mais 1 ao quadrado é 1. Não caia na besteira de dizer que é 2, tá? Confunde não. Próximo. Y mais 7 elevado ao quadrado. Aqui, ó. Y é o primeiro termo e o 7 é o segundo termo. Então vocês estão vendo, né, que a primeira coisa que vocês têm que fazer
é identificar quem é o primeiro e quem é o segundo termo, né? Depois, utilizar a fórmula, utilizar a regra para você resolver isso aqui. Então a regra diz, ó, quadrado do meu primeiro termo. Quem é o meu primeiro termo? Y. Então aqui fica y ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo. Y vezes o segundo termo. 7. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 7, então é 7 ao quadrado. Resolve o que tiver para resolver. Y ao quadrado. Repete. 2 vezes y, 2y. 2y vezes 7, 14y. Mais 7 ao quadrado dá 49. Então, tá aí os exemplos, tá? Bem, vamos prosseguir para o próximo, que é o quadrado da diferença de dois termos. Assim como o quadrado da soma, o quadrado da diferença também vai usar uma regra. Vamos primeiro entender quando acontece o quadrado da diferença. Será denominado quadrado da diferença de dois termos quando dois números subtraídos se elevarem ao quadrado. Vejamos. Dois números quaisquer. Eu tenho aqui, ó, A menos B. Então são dois números quaisquer. E vou elevar isso ao quadrado. Então A menos B, dentro dos parênteses, ó, elevado ao quadrado. Vou pegar mais um aqui. 2x menos y elevado ao quadrado. Tem um termo aqui, ó, 2x. E o outro, y. Primeiro termo, segundo termo. Mais um. X menos 1 elevado ao quadrado. Primeiro termo, x. Segundo termo, 1. Y menos 7 elevado ao quadrado. Está sempre seguindo, ó, o mesmo padrão. Ó. Sempre um termo menos o outro elevado ao quadrado. 7 primeiro termo, o y primeiro termo, 7 segundo termo. Tá? Então vamos lá, como eu disse, ele também segue uma regra. Que regra é essa? Vamos ver. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Vão ser parecidas a regra do quadrado da soma e quadrado da diferença. O que vai mudar vai ser apenas isso aqui. Ó. Essa palavrinha aqui. No quadrado da soma é mais e no quadrado da diferença é menos. Então vamos ver como no quadrado da soma, esse primeiro aqui. A menos B ao quadrado. Vou utilizar a regra. Quadrado do primeiro termo. Primeiro termo. Quem é o meu primeiro termo aqui? Ó? Primeiro termo vai ser o A. Então, quadrado do primeiro termo, A ao quadrado. Depois, continuando a regra, 2 vezes do primeiro termo vezes do segundo termo. Então aqui, ó, tenho que ver agora quem é o segundo termo. O segundo termo é o B. Então aqui, ó, segundo termo. Então 2 vezes menos 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes A, vezes o segundo termo, vezes B. Mais o quadrado do segundo termo. Então, mais o quadrado do segundo termo, que é B. Então, vai ser mais B ao quadrado. Vamos ver os exemplos, assim como no anterior. A regra continua sendo a mesma, e essa aqui a gente acabou de fazer. A menos B elevado ao quadrado, menos 2AB mais B ao quadrado. O próximo exemplo, 2x menos y ao quadrado. Primeiro, identificar quem é primeiro e segundo termo. Primeiro termo, 2x. Esse aqui vai ser o primeiro. E o segundo, y. Esse aqui vai ser o segundo. Então vamos utilizar a regra. Quadrado do primeiro termo
menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então aqui, ó, lembrando da importância dos parênteses. Quadrado do primeiro termo. Quem é o meu primeiro termo? 2x. Então, ó, 2x elevado ao quadrado. Dentro de parênteses. Porque não, a letra não está só. Tem um número junto. Então, é 2x elevado ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, menos 2 vezes o primeiro termo, 2x, vezes o segundo termo, y, mais o quadrado do segundo termo, mais o segundo termo é y, então y ao quadrado. Assim como no anterior, 2x elevado ao quadrado dá 4x elevado ao quadrado. Nem você já fez a continha no seu papel. Menos 2 vezes 2x. 2 vezes 2, 4. Repete o x e y. Então, menos 4xy. E o y ao quadrado repete. Tá? Então, vamos lá. Próximo. X menos 1 elevado ao quadrado. Então, vamos ver aqui quem é o primeiro termo. O primeiro termo é o x. E o segundo termo é o 1. Então, utilizando a regra, quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X. Então, x ao quadrado. Menos da regra, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, menos 2x vezes 1. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 1. Então, mais 1 ao quadrado. Resolve o que tiver para resolver. X ao quadrado, ó, repete. Menos 2 vezes x. Menos 2x vezes 1. Menos 2x. E 1 ao quadrado dá 1. Vamos lá. Próxima. Y menos 7 elevado ao quadrado. Quem é primeiro e segundo termo? Sempre começa por isso. Primeiro termo, y. E o segundo termo, 7. Então vamos lá usando a regra. Quadrado do primeiro termo. Primeiro termo é y, então y ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo, y, vezes o segundo termo, 7. Mais o quadrado do segundo termo, então 7 ao quadrado. Resolve o que tiver para resolver. Y ao quadrado, ó, repete. Menos 2y vezes 7. Menos 2 vezes y, menos 2y vezes 7, menos 14y. Mais 7 ao quadrado dá 49. Então, tá aí a resolução desses exemplos. Vamos partir para o nosso terceiro caso, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Será denominado produto da soma pela diferença de dois termos? Será denominado produto da soma pela diferença quando dois números somados multipliquem-se pela diferença dos mesmos números. Vamos ver aqui. Eu tenho dois números quaisquer somados, a mais b, multiplicando os dois números subtraindo a mais b vezes a menos b. Vou pegar outro exemplo. 2x mais y. Primeiro termo 2x, segundo termo y, multiplicando por eles mesmos, só que subtraindo. 2x menos y. O mesmo vai ocorrer com os outros. Uma parte é somando, a outra parte é subtraindo.
E como eu disse, todos esses vão ter uma regra própria. E a desse aqui é bem mais simples. A regra para esse aqui é quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Bem mais simples. Então vamos lá. Vamos pegar esse primeiro aqui para tomar como exemplo. Primeira coisa, identifica primeiro e segundo termo. Então, primeiro termo, segundo termo. Identificou, usa a regra. Quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? A. Então vai ser A ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, hein? Quadrado do primeiro termo. Menos. Então, menos aí. Quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? B. Então, menos B ao quadrado. Segundo termo ao quadrado. E é só isso. Acaba aí. Vamos ver a resolução desses exemplos aí. Como eu disse, a regra continua a mesma. E esse aqui a gente acabou de fazer. Então vamos ver aqui os próximos. Primeira coisa, tem que fazer o quê? Identificar primeiro e segundo termo. Identificou primeiro e segundo termo, utiliza a regra. Quadrado do primeiro termo. Primeiro termo aqui é 2x, né? Então vai ficar vai ficar 2x elevado ao quadrado, entre parênteses, que o x não está sozinho. 2x elevado ao quadrado menos quadrado do segundo termo. O segundo termo é y, então menos y ao quadrado. E agora, resolve o que tem para resolver. 2x elevado ao quadrado dá 4x ao quadrado. E o y, só repete, menos y ao quadrado. Tá? Vamos lá, próxima. X mais 1 vezes x menos 1. Primeiro termo, segundo termo. Vamos ir um pouquinho mais rápido aqui para adiantar. Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. X ao quadrado, repete, menos 1 ao quadrado, 1. Y mais 7 vezes y menos 7. Encontra quem é primeiro e quem é segundo termo. Tá? Então, quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. Y ao quadrado só repete, menos 7 ao quadrado, 109. Tá? E para finalizar, tem uma coisa que vocês precisam saber. Tem algumas coisas contextualizadas que podem confundir a cabeça de vocês. Eu tenho que olhar o meu quadrado perfeito, lá o meu produto notável, ele é o quê? Quadrado da soma de dois termos. E ele é isso aqui, Eu tenho aqui dois termos, somados e depois elevado ao quadrado. Isso é diferente da soma dos quadrados de dois termos. Isso é diferente como? A soma dos quadrados de dois termos. Então eu vou ter primeiro cada termo elevado ao quadrado, depois uma soma. Esses dois aqui são totalmente diferentes. A mais B elevado ao quadrado não é A ao quadrado mais B ao quadrado. Eles são diferentes, tá? A mesma coisa ocorre no quadrado da diferença de dois termos, que é, entre parênteses, elevado ao quadrado A menos B. É diferente da diferença dos quadrados de dois termos. Já estão elevados ao quadrado cada letra, A ao quadrado menos B ao quadrado. Já estão elevados ao quadrado. Esses dois aqui também são diferentes. Não confunda. A menos B elevado ao quadrado não é A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre produtos notáveis. Espero que tenham entendido e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!